Olá, eu sou Gilmar de Almeida e a gente vai ver hoje algo diferente na gestão dos negócios, algo disruptivo, ou seja, práticas que não são normais nas empresas e não são ensinadas nas faculdades, pós-graduações e MBAs. Isso começou em Tel Aviv, lá em Israel, quando alguns colegas se reuniam para um happy hour, e nesse happy hour os colegas de escola, colegas de um bom tempo já, né, que já se encontravam, dentre eles, um deles perdeu o pai e a empresa passou a ter problemas, né, já vinha com problemas, e aí ele passou a colocar aquilo para as pessoas ali no happy hour. E foi quase que imediato, o pessoal que participava, esse pessoal olhou para o Eli. O Eli era um físico, esse físico ele dava aula, o ambiente de trabalho dele era só da aula, né? E aí eles começaram a pressioná-lo para que ajudasse. Mas a reação do Eli foi quase que imediata também. Ele nunca viu empresa, ele nunca entrou em produção, não sabia como se produzia alguma coisa, porque o ambiente dele era só de física, só de escola, né? E aí ele resolveu, então, um dia de tanta insistência, ele resolveu atender esse chamado, né, chamado desse colega, e foi até a empresa. Quando ele chegou na empresa, vocês imaginem uma pessoa que nunca viu aquele ambiente. Todas as questões que ele fazia, todo o questionamento que ele fazia do processo, ele fazia com base naquilo que ele ensinava, com base na física. E os líderes, aquela pessoa, aquele colega, muitas vezes não tinha resposta para aquelas perguntas que ele fazia. Então eles acabavam adotando no desespero de fazer alguma coisa. Aquilo foi melhorando, até que um dia esse colega pegou as anotações do Eli, levou para uma editora, né? E nessa editora foi a primeira crítica. Ao olhar aquelas anotações, o editor simplesmente informou que não seria possível fazer o livro, porque as anotações eram de física, não era comercial. Então, ele ainda insistiu, ele foi mais 3 editoras, porém, nas 3 editoras a resposta também foi a mesma, só que uma delas fez uma sugestão. A sugestão seria montar uma história. E aí foi quando eles procuraram o Cox ele escrevia roteiro de filmes, e aí surgiu então o livro A Meta. Esse livro é um best-seller no mundo inteiro e depois foi transformado em filme de treinamento. Bom, essa tecnologia avançou, essa tecnologia cresceu, essa tecnologia hoje ela é de gestão de negócio, ela vai desde os fornecedores, produção, serviços, terceiros, até clientes. E nós vamos trazer então um pouco para vocês desse assunto. Basicamente esse assunto se chama processo de raciocínio. E o Dr. Eliyahu Goldratt foi quem idealizou essa tecnologia. Bem, inicialmente eu vou mostrar para vocês 2 cases. Esse case é um case de uma empresa brasileira, né, que ela faturava 13,8 milhões por mês, no final do projeto foi para 26, trabalhava em 3 turnos, sábado e domingo, e vocês podem ver mais para baixo que tinha 15% de hora extra, depois passou a trabalhar em 4 turnos, os estoques eles eram por volta de 6 milhões e meio, o que correspondia a 47% do faturamento. Eles passaram a 4,8, o que significou que caiu para 19% do faturamento. O lead time de fornecimento era de 36 dias, ele caiu para 10 dias. As despesas operacionais eram 32% do faturamento, elas passaram a 21%. E o ROI, que é o principal assunto que interessa a um acionista, ele era 12%, quando uma Selic era de 15% na época, e ele passou para 32%. Esse outro case é uma outra empresa, é uma filial de uma multinacional americana. Antes do projeto, o faturamento era 5,2 milhões, depois foi para 12,7 e hoje está em 20 milhões. Turnos, um turno em todos os momentos aí. Funcionários 52 no começo do projeto, 73 depois do final do projeto e hoje são 103 funcionários
contando todos os funcionários da empresa. Os estoques inicialmente, eles eram 350% do faturamento, ou seja, 18 milhões. Eles passaram para 8 milhões, o que significa que caiu para 63%, e hoje esse estoque está em 25% do faturamento. O lead time de fornecimento, ele era 60 dias e agora caiu para 30 dias. Embora nesse mercado, todos os outros concorrentes ainda trabalham com 60 dias. As performances de entrega estavam em 62% on time e eles passaram a ser 100% e mesmo assim diminuindo em 50% o tempo de lead time. Despesa operacional 32% e caiu para 18%. Horas extras que aconteciam era em torno de 12%, hoje não existe mais hora extra. O ROI era em torno de 6,2% para uma Selic de 9%. No final do projeto foi para 31,5% e hoje esse ROI está em 38%. Mais alguns cases também aqui no Brasil. Fabricante de máquinas, produtos e serviços 7% a 29%. Fabricante de parafusos para montadoras, produtos especificamente, 6,9% para 27% de ROI. Fabricante de embalagens flexíveis, produtos 7,4% para 29,6%. Fabricante de embalagens flexíveis, 12% para 32%. Eventos corporativos, um ambiente só de serviços, 5,2% para 26%. Fabricante de implementos agrícolas, produtos e serviços, 6,2% para 31,5% de ROI. Afinal, o que importa para um acionista? Importa o retorno do que ele investiu. Importa o resultado a curto, médio e longo prazo, né? Isso significa o seguinte: quando a gente olha para o ROI, que significa retorno sobre investimento, é o que importa para um acionista, é o retorno desse investimento. Ou seja, esse ROI sistêmico é o que abrange toda a empresa, né? Com o lucro líquido e com todos os investimentos, né? E qual seria o mínimo para isso? O mínimo, teoricamente, ele seria no mínimo a Selic, né? Acima da Selic, porque abaixo da Selic você investiria o dinheiro e não trabalharia com alguma coisa para transformar. Então, basicamente, né, aqui a gente está vendo a fórmula do ROI. Essa fórmula é a forma convencional do ROI. Lucro líquido anualizado sobre os investimentos. Agora aqui começa uma parte dessa apresentação onde dois ambientes são julgados separadamente. Do lado esquerdo, o ambiente onde falaremos de produto, e o ambiente do lado direito nós falaremos das despesas operacionais. Quando a gente vende um produto ou vende um serviço, a gente causa um movimento em todo o negócio, né? O que varia quando eu vendo uma caneta a mais? O que varia na empresa é a matéria-prima, são os impostos, as comissões e terceiros no processo se houver. Todas as outras despesas elas não variam. Olhando sistemicamente o negócio, todas as outras, que são essas despesas que estão do lado direito, mão de obra, toda a mão de obra, encargos, benefícios, aluguel, energia elétrica, água, prolabore, todas essas despesas não variam em função da quantidade que eu estou vendendo. Então nós passaremos a falar de dois ambientes. Um ambiente que a gente chama de caixa preta, que ele tem uma despesa constante, independente do que eu vendo, e o ambiente do lado esquerdo, que é o ambiente de produto. Só que agora, nesse ambiente, a gente não fala a palavra margem, a gente usa a palavra ganho. O que é ganho? Ganho, na realidade, é a meta de um negócio. O negócio foi feito para ganhar dinheiro. Então, o único movimento que existe de trazer dinheiro para dentro da empresa é o ato de você vender alguma coisa que você fez ou prestar um serviço. No caso do lado esquerdo, a gente pode ver que preço de venda menos matéria-prima, impostos, comissões e terceiros, eu vou ter então ganhos como resultado. Do lado direito, eu vou ter as despesas operacionais. Para poder chegar a um lucro líquido, eu tenho que ter tantos ganhos possíveis que superem as despesas operacionais para que se chegue no lucro líquido. Redução de despesa. Toda vez que a gente fala em redução de despesa, redução de gastos numa empresa ou num negócio,
a gente consegue andar com isso até um certo momento, porque a partir dali você começa a ter problemas de operacionalidade, problema de entrega, problemas de um relatório, problemas de emissão de nota, e dependendo da forma com que são feitos esses cortes. O que nós vamos falar hoje vai para o lado contrário, ou seja, o crescimento dos ganhos. O crescimento dos ganhos ele é ilimitado, enquanto que redução de despesa é limitado. Mas quando eu falo crescimento de ganhos ilimitados, eu não estou dizendo que a gente vai aumentar preços. Mais para frente vem um pouco a explicação do que eu estou dizendo agora. Tá? Só para lembrar, só para rememorar, os investimentos eles são compostos de imóveis, veículos, contas a receber e contas a pagar. Por exemplo, eu compro a 30 dias e vendo a 90 dias. Esses 60 dias que ficam de diferença é um dinheiro morto que eu tenho que remunerar. Os estoques, eles são valorizados pelo valor de matérias-primas. Por que é valor de matérias-primas e não como nós estamos acostumados a falar de custos agregados? Nesse ambiente, nós já dissemos que tudo que é da caixa preta não interfere nos produtos. Portanto, eu não tenho custos agregados. Então, matéria-prima, material em processo, terceiros e acabados são custeados a valor de matéria-prima. E os investimentos realizados e ainda não depreciados. Tá? Portanto, a fórmula do ROI que a gente vai passar a falar a partir de agora é essa fórmula aí. O total de ganhos menos total das despesas operacionais anualizado sobre os investimentos. E aí nós estamos dizendo que nós acompanhamos sempre 12 meses, né? Acrescenta um mês e tira um mês. Vamos falar um pouquinho de processo, né? Imagine que isso aqui é uma linha de montagem de automóvel. E o que vem à mente da gente, numa primeira olhada, é que essa linha é balanceada. E na realidade essa linha ela é quase balanceada. Por quê? Porque toda corrente ela quebra no elo mais fraco. Então imagine que nessa linha de produção eu aumente 5% a velocidade dessa produção. O que vai acontecer com uma reação imediata? Alguém vai levantar a mão e vai dizer não consigo mais. Esse lugar é o elo fraco, era o lugar onde estava quase que não dava mais. Assim que eu aumentei a velocidade, a produção começou a ter problemas justamente naquele lugar. E o que as pessoas da engenharia vão ter que entender a partir de agora? A primeira reação que a engenharia tem é de melhorar aquele lugar. Mas como melhorar aquele lugar? Um dispositivo, uma forma de trabalhar, uma outra divisão de trabalho, né? E normalmente o que vai ocorrer com aquele lugar ali? Imagine que a engenharia dobrou a produção daquele local de trabalho. Essa produção, esse novo resultado, ele não vai ser reconhecido no final da linha. No final da linha, eu vou conseguir apenas os 5% que aumentei de velocidade. Então, todo o gasto em excesso que eu tive de investimento para melhorar aquele local, ele não vai ser reconhecido. Portanto, se eu colocar na fórmula do ROI, o ROI vai ser negativo. Então, a engenharia ela vai passar a ter que entender que a gente vai fazer o cálculo ao contrário. O que eu consigo obter de ganho, né? Despesas operacionais sobre investimento, e aí sim eu vou dizer quanto que nós podemos gastar naquele local de trabalho. Aí sim o ROI vai subir, o ROI sempre ROI sistêmico. Vamos falar um pouquinho agora sobre processo. Imagine aqui, o que vocês estão vendo aqui, um ambiente de fornecedor, de matéria-prima, de work in process, de produto acabado e de mercado, né? A primeira coisa que a gente reconhece nesse processo é que o número 3 é o limitante desse processo. Só que tem uma coisa que as empresas utilizam e infelizmente isso, ao invés de trazer controle, traz descontrole. O que significa isso? Significa que nós estamos acostumados a cobrar trabalho de todos os postos de trabalho. E o que significa esse controle? Lançamento de horas em ordens de serviço. Essas horas em ordens de serviço, para a controladoria, significa apropriação de custo nos produtos. Só que no ambiente que nós estamos falando hoje, isso não é necessário. A única coisa que é necessária nesse ambiente é você respeitar a limitação que o número 3 traz.
vocês podem ver que você tem no número 3 100 peças por hora e nos outros você tem uma produção maior. Quando eu controlo todo o trabalho de todos ao mesmo tempo, eu faço com que essas pessoas trabalhem desnecessariamente. Por quê? Imagine que num fechamento de mês, um controller, ele cobra do diretor industrial lançamento das 5.000 horas diretas que tem num piso de fábrica. E o diretor industrial conseguiu trazer só 4.000 horas lançadas. Ele vai ser julgado e que a produtividade dele foi 80%, porque ele não conseguiu apropriar 5.000 horas nas ordens de serviço. E ao mesmo tempo eu vou interpretar que todos os produtos ficaram mais caros, porque eu diluí essas horas em menos produtos, então vai ter problema ou vai afetar a minha margem do produto. Nesse ambiente, a gente não costuma cobrar, ou seja, eu não tenho todas as máquinas ou todos a mão de obra trabalhando ao mesmo tempo. Se tiver tudo isso ao mesmo tempo, alguma coisa está errada, porque eu não estou reconhecendo que o processo é desbalanceado. Para o mundo contábil, o produto acabado, ele é um ativo. E quando eu mexo nesse ativo, eu mexo no resultado da empresa. Só que para esse ambiente, o produto acabado, o estoque de produto acabado, ele é um passivo, porque ele encobre problemas, ele pode ter, se acaso o mercado precisar uma mudança do produto, eu não vou ter agilidade porque eu tenho produtos já feitos e possivelmente eu tenho que jogar fora. Então isso traz problemas para o meu negócio. O que eu preciso ter é menos estoque. Por que eu preciso ter menos estoque? Estoque é dinheiro morto. Então uma premissa, o estoque ele é indesejado. O estoque esconde problemas raízes. Imagine agora que eu vou olhar para esse processo, para um lote padrão, e vou passar esse lote padrão no meu processo. Imagine que em cada local eu tenho um setup de 1 hora e mais 1 hora de passagem de processo. E eu tenho aí 5 eventos, então eu vou ter então no total 10 horas de processo. Aí surge uma pergunta, quanto tempo em média essa ordem de serviço fica aberta? Com a maior naturalidade a resposta é 15 dias. Então o que explica a distância de 10 horas para 15 dias? Na realidade é todo o processo que está cheio, o processo tem estoque em processo, e ele causa filas em cada recurso. E alguém precisa administrar isso. Ao mesmo tempo que a gente começa a agir na entrada de materiais durante a produção, respeitando o número 3, que é a restrição, todo esse processo vai tender a cair. Quando ele começa a cair, o lead time começa a cair de 15 dias em direção às 10 horas. Então imagine agora que nós chegamos a 4 dias. Anteriormente, o estoque de produto acabado, ele cobria 15 dias de produção, que era o tempo das ordens de serviço. Agora, esse produto acabado, ele vai ser necessário só para 4 dias. Por quê? Porque algum cliente queira alguma coisa com menos de 4 dias, eu preciso ter em estoque. Anteriormente era 15 dias. Então, o que aconteceu como resultado operacional de tudo isso? O meu estoque em processo caiu, o meu estoque de produto acabado caiu. Então, nesse denominador dessa fórmula do lado esquerdo aí, esse investimentos vai ter a redução da participação dos estoques aí. O ROI já começou a subir, então. Agora nós vamos falar um pouquinho de mundo do custo e mundo do ganho. Como eu falei anteriormente, no mundo do custo eu tenho custos agregados. Então nós vemos aí R$10 de matéria-prima, nós vemos 5 operações e um preço de venda de R$50 com margem de 15. A seguir a gente vê matéria-prima, 2 operações, R$30 de valor de venda e uma margem de 15%. Esse é o mundo do custo que a gente está acostumado a trabalhar. O que nós vamos falar é dessa parte de baixo, o mundo do ganho, onde eu tenho matéria-prima, R$10, eu não considero o processo porque não está variando esse custo na empresa, eu tenho os mesmos R$50, só que aí eu vou olhar para o ganho. Esse ganho é R$40 no primeiro caso e R$20 no segundo caso. Trazendo então agora o raciocínio para trabalhar um pouco o lado financeiro, eu só vou recordar para poder entrar no raciocínio financeiro.
O ganho é igual a preço de venda menos CTV, custo totalmente variável, que nesse caso significa matéria-prima, impostos, comissões e terceiros no processo. Lembrando que o CTV ele é desenvolvido para cada negócio. Aqui é meramente didático para a gente poder explicar como funciona esse assunto. Imaginem agora que eu peguei todos os produtos da empresa e classifiquei pelos ganhos. Cada caso, produto, né, você tem ali o preço de venda, você tem o CTV e você tem o ganho, que no caso ali do número 1 é 60, e aí eu tenho o segundo, terceiro, quarto, quinto, o pior ganho que eu tenho é o de 10. Né? Então agora eu vou fazer um cruzamento com o mês passado. O mês passado, e agora nós começamos a falar em bússola, que é um instrumento de orientação que é desenvolvido durante o projeto, e aí esse cruzamento mostra, no ambiente anterior, quando eu cobrava o departamento de vendas para vender os produtos de maior margem, contra essa nova fórmula que a gente está trazendo. O número 1 vendeu 500 produtos, ele trouxe de ganho 30 mil. 500 vezes 60, 30 mil. O número 2, 1.000 vezes 50, 50 mil. E assim por diante. Eu tenho então a coluna de ganhos totais, né? E a classificação de ganhos que eu vou comparar agora com o estratégico. Então o número 1, que deveria ser o melhor, olhando para o lado esquerdo, ele vai contra o número 6, que é como as vendas realmente aconteceram. Então isso aqui serve para orientar como que eu trago uma melhor remuneração para o meu capital já investido. Nesse passo seguinte, então, agora eu agrego a caixa preta. Esses 350 de despesa operacional, 350 mil, ele vai estar aí para que eu, quando traga os 440, que é a soma dos ganhos totais, eu consiga apurar o lucro líquido, que no caso são 90 mil reais. Como eu falei, essa explicação ela é didática, né? E aí tem uma consideração embaixo, condicionar a restrição física. Então, dependendo de cada projeto, nós temos que adequar essa bússola à restrição física, se houver dentro da empresa. Tá? Imagine agora que eu vou reconhecer os produtos que me trazem melhor remuneração e vou incrementar as vendas em cima daqueles produtos que me trazem essa melhor remuneração. A primeira pergunta que eu faço para o departamento operacional: se eu vender mais produtos número 1 e número 2, o operacional consegue entregar? A resposta foi sim. Então aí tem um exemplo dessa ação de vendas. Eu dobrei 500 e dobrei 1.000. Portanto, apareceram do lado esquerdo ali mais 30 mil e mais 50 mil, que se somaram aos 440 mil e chegaram lá embaixo com 90 mil mais 80 mil. Nesse caso, eu chamo a atenção de que depois que nós fizemos essa manobra, ou seja, eu consegui melhorar os meus ganhos, né? O que a gente chama atenção agora é que nas despesas operacionais não houve variação. A variação foi direta para o lucro líquido. Portanto, essa forma de trabalhar é completamente diferente da forma de trabalhar usando margens como orientador para poder vender o que é bom e o que é ruim. Agora, um exemplo como se a gente estivesse no dia a dia. Um vendedor chega para mim e me traz uma venda de 52 de ganho. Como venda, ela é ótima, só que quando eu olho para a capacidade instalada, ela cai numa linha que está 100% tomada, ou seja, trabalhando 3 turnos, sábado e domingo. Eu não vou conseguir fazer. Só que nesse ambiente, que é um ambiente diferente do mundo do custo, eu posso me valer de algumas alternativas. Por exemplo, imagine que daqueles produtos que estão nessa linha de produtos, né, porque eu tenho uma bússola para cada linha, imagine que eu vou pegar um produto daquele e colocar na segunda linha. Por que eu vou colocar na segunda linha? Porque ela está com 60% de ocupação. A terceira linha está com 50% de ocupação. Então, na hora que eu passar da primeira para a segunda linha, o que vai acontecer? Na primeira linha, ela levava 10 horas para passar na primeira linha. Quando eu passei para a segunda linha, ela passou a levar 20 horas para poder sair o mesmo produto.
Só que o grau de ocupação dela estava em 60% e ela passou para 65%. Nesta forma de administrar, eu consigo dizer sim e consigo fazer essa venda. Por quê? Porque a minha despesa operacional não vai variar nada. Só que no mundo do custo eu não posso fazer essa manobra. Mas por que eu não posso fazer essa manobra? Porque eu olhando as 10 horas, que passaram a ser 20 horas, eu dobrei o custo do produto. Portanto, eu tornei o produto inviável. Então, o que fica desse exemplo é o seguinte: toda vez que eu for tomar uma decisão, eu tenho que analisar ganho, despesa operacional e investimento. São esses 3 componentes que trazem a minha resposta se o ROI foi positivo ou se o ROI foi negativo. Portanto, só para lembrar, agora a fórmula é ganho menos despesa operacional anualizado sobre investimento. Então, toda vez que eu for tomar uma decisão, eu tenho que ver o delta ganho, delta despesa operacional, delta investimento. Aqui é um quadro, resumo, onde a gente traz da onde vem o ganho, da onde vem a despesa operacional e da onde vem investimentos. Relembrando então, preço de vendas menos matéria-prima, impostos, comissões e terceiros, que é o CTV, vai me dar ganho. Despesa operacional, mão de obra, encargos, benefícios, todas as outras despesas para o labore. E investimentos, imóveis, veículos, contas a receber, contas a pagar e estoques com valor de matéria-prima e investimentos realizados e ainda não depreciados. Existe mais assunto para serem desenvolvidos, mas esse tempo aqui não é possível que a gente vá tão longe, porque são 8 módulos de aplicação que a gente faz, né? Então aqui é só para dar uma orientação, o que ainda tem mais atrás disso. Julgamento por outros paradigmas. Julgamento do desempenho do sistema como um todo é feito pelas demonstrações financeiras. Nós trabalhamos hoje no mundo que as demonstrações financeiras é que dizem se é bom ou se é ruim. Julgamento de investimento e equipamento é atualmente feito através de cálculo de economia de custos. Julgamento de alternativas de terceirização é atualmente feito comparando o preço de compra com custos internos. E o julgamento da viabilidade de produtos ou serviços é atualmente feito calculando o custo do produto. Esses são os módulos que eu falei: operações, finanças e medidas, gerenciamento de projetos de engenharia, distribuição e cadeia de suprimentos, marketing, vendas e persuasão, gerenciamento de pessoas e estratégias e táticas. Esses módulos, o treinamento de cada um deles é em torno de 2 horas e meia mais ou menos, e depois tem os insights que são feitos para estudos que demoram mais ou menos 1 hora e meia. Não significa que todas as empresas, todos os negócios terão que passar por todos esses módulos. Esses módulos estão à disposição para serem utilizados em cada negócio. Então agora eu trago experiências práticas em setores da economia, ou seja, a aplicabilidade desse assunto, né, dessa tecnologia. No ramo automotivo, governo, construção civil, engenharia, linha branca, saúde, alimentos e bebidas, mineração, siderurgia, máquinas e equipamentos, higiene e limpeza, aviação, farmacêutico, TI, papel e celulose, metalurgia, energia e outros setores. É fácil mudar o comportamento das pessoas? É fácil mudar o seu comportamento? Diga-me como me medes, que te direi como me comportarei. Me meça de forma errada, que me comportarei de forma errada. Não me meça, e aí eu não vou saber como me comportar. Para mudar o comportamento das pessoas, é necessário identificar quais os medidores que a gente deve mudar. Embora essa tecnologia proporcione ganhos exponenciais, cabe atenção. Antecedendo os projetos, é necessário um posicionamento de cada negócio através de entrevistas com base no organograma, assim como um posicionamento operacional e financeiro. Segue-se um trabalho voltado à mudança de cultura existente e preparação para a migração. Adoção de ferramentas de controle e revisão dos KPIs para a transição. Acompanhamento in loco da transição com orientação e a nova forma de tomar decisões. Acompanhamento de evolução dos novos KPIs com reflexos no lucro líquido e ROI. Atenção!
não tomar ou não adotar partes desse assunto apresentado, pois existe uma forma específica de implementação para cada negócio. Aqui alguns livros. Meta, que é aquele livro que eu falei no começo, né, que é um best-seller, e você tem outros livros aí, The Race, A Corrente Crítica, Necessária Mas Não Suficiente, Choice, Não é Óbvio, Não é Sorte, Bússola Financeira. Aqui são alguns livros, são mais de 100 títulos à disposição já e materiais de apoio para treinamento, né? Agradeço ao tempo que você se dedicou para aprender algo novo, né? E fica aqui os meus dados, né? O site e o e-mail para algumas informações ou uma visita caso vocês queiram. Muito obrigado.